A morte da garota no show da Taylor Swift é uma tragédia e que tem muitos culpados. E é deles e de tudo que aconteceu que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu gravo este vídeo aqui no exato momento em que eu estou estarrecido com a morte da fã da Taylor Swift no show de sexta-feira passada, lá no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Um show que aconteceu com muito mais de 40 graus cantados pela Fernanda Abreu naquela música. A sensação térmica ali era de 60 graus, segundo a própria Prefeitura do Rio. E é o mesmo Rio que não é mais a Cidade Maravilha e que virou um purgatório de um caos em que não há mais beleza, é um caos sem fim. Ana Clara Benevides tinha 23 anos, veio de Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, estava lá no show, passou mal, chegou a ser levada e socorrida em um hospital no Meier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Neste exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu torço muito para que os shows restantes da Taylor Swift aqui no Brasil transcorram sem qualquer problema. Eu torço, mas eu sei que provavelmente muita gente vai sofrer em diferentes medidas e intensidades para assistir a esses shows. Eu já tinha avisado em outro vídeo a respeito dessa efervescência coletiva causada pela Taylor Swift, que nada mais é que um surto psicótico generalizado de sentimentos que ocorre quando grandes grupos de pessoas se unem com um propósito em comum. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, tinha um monte de gente acampada na frente do Engenhão desde o início de setembro. Setembro! Você sabia que, embora seja muito raro, uma emoção intensa de ver um show de um artista idolatrado ao extremo pode potencialmente desencadear um ataque cardíaco, mesmo em pessoas muito jovens? A cardiomiopatia induzida por estresse acontece quando um estresse emocional muito grande, extremo, leva a alterações cardíacas temporárias que podem se transformar em um ataque cardíaco. É raro, mas pode acontecer. Eu não estou dizendo que foi isso o que aconteceu com a moça, e sim o que ela deve ter sentido naquele momento, espremida na grade, sem respirar direito, completamente desidratada, desesperada por não conseguir desfrutar da idolatria que ela tinha pela Taylor Swift com a alegria planejada. E isso tudo certamente contribuiu para o seu colapso fatal. Agora, dito isso, vamos parar de isentar quem quer que seja dessa tragédia. Porque todo mundo envolvido errou e errou feio. Não é possível que as pessoas não saibam que ficar sem água em temperaturas extremas, como quase 50 graus, que certamente era a temperatura reinante naquela multidão espremida no estádio, e ainda maior ali, cara, na grade, cara, com fãs irresponsavelmente desesperadas para ficar o mais próximo possível do seu objeto de desejo desenfreado e infantil.
E se a moça estava ali na grade quando ela morreu, cara, imagina o horário em que ela chegou na fila. E em quanto tempo ela ficou embaixo do sol, escaldante, e sem se hidratar corretamente. Ela deve ter chegado provavelmente lá pelas 11 da manhã, sendo que os portões abririam às 3 da tarde. Foi por causa disso que naquele show de sexta-feira, mais de 1.000 garotas desmaiaram e foram atendidas no posto médico do estádio. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento e de discernimento sabe que o tempo que uma pessoa pode aguentar em tais condições varia de pessoa para pessoa, cara. Varia de acordo com a saúde geral, com a idade, com a umidade, a exposição ao sol, até mesmo o vestuário. Normalmente, em condições adversas, como aquela ali no estádio, o corpo, cara, começa a sofrer de desidratação severa e de insolação em apenas algumas horas. E a desidratação pode causar sintomas graves e riscos à vida, como insuficiência renal e choque. Em um ambiente quente, cara, muito quente, a desidratação grave, ela pode começar em 1 ou 2 horas. Enquanto que a insolação, que é uma emergência médica, pode se desenvolver, cara, rapidamente. Os sintomas de insolação incluem confusão, convulsões e perda de consciência. Por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque a situação toda ali no estádio era extremamente perigosa e a produção do show da T4F tinha a obrigação de saber disso. Por isso, é ainda mais criminosa a atitude de não deixar ninguém entrar com água de fora do estádio, mesmo que a água estivesse lacrada. Por quê, cara? Para que todas as meninas só consumissem a água vendida pelo fornecedor dentro do estádio, em copinhos vendidos a R$10. Todo mundo que estava ali falou a mesma coisa. E pior, cara, a água não estava gelada, a água estava quente. E a quantidade de água ali, cara, era insuficiente para atender a todo mundo, cara. A demanda, a necessidade de todo mundo ali, cara. Era um público de 60 mil pessoas. Eu li e ouvi relatos unânimes de que a água acabou muito antes do show começar. Não foi à toa que a própria Taylor Swift ficou preocupada, que começou a jogar a própria água dela ali do palco na plateia, quando ela percebia que alguém estava passando mal. Isso é um absurdo total de desorganização, de ausência total de sensibilidade e ausência de responsabilidade, mas a ganância comercial desmedida. Todas as fãs relatam que o piso do estádio era feito com estruturas metálicas, num calor de 50 graus. É um absurdo tão grande, com a finalidade de poupar o gramado do estádio, né? Que não dá para acreditar nessa irresponsabilidade. Centenas de fãs já relataram, cara, nas redes sociais, cara, que estão com queimaduras de até 2º grau. Pelas centenas de postagens na internet, cara, dá para imaginar que todas as garotas, todo o público estava dentro de uma imensa frigideira humana. Pode apostar que a produtora T4F será alvo de centenas ou milhares de processos judiciais. E pode apostar que as próprias fãs também foram responsáveis pela morte da menina. Eu sou muito vivido em termos de assistir a festivais e a grandes shows no passado, que hoje eu não faço mais isso, não sou louco, e eu afirmo categoricamente, eu não tenho a menor dúvida
que assim que terminou o show de abertura, né, que estava escalado ali para acontecer, com uma tal de Sabrina Carpenter, né, que eu nunca ouvi falar na vida, assim que acabou esse show de abertura, uma verdadeira multidão ensandecida saiu dos seus lugares, da metade do campo para trás, e começou a avançar em direção ao palco, fazendo com que umas 5 pessoas passassem a ocupar o lugar onde cabia apenas uma pessoa. Não tenho a menor dúvida disso. E ali todo mundo se espremendo numa situação de calor e sufoco extremos. Era uma tragédia anunciada. E digo mais, tudo deve ter piorado muito assim que o show começou. Sabe o que acontece quando alguém na grade desmaia? Vem outra pessoa e ocupa aquele lugar, aquele espaço. É isso que acontece. E vou dizer uma coisa, poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior. Você pode apostar que foi isso que aconteceu e que também matou a menina ali na grade. A irresponsabilidade das fãs desesperadas. A menina colapsou na segunda música. Portanto, a responsabilidade criminal deveria cair também em cima de muita gente, incluindo essas fãs desesperadas. Produtora, empresa de segurança, empresa de comércio dentro do estado e dessas fãs retardadas que só pensam em si e não nos outros. Agora, imagina o que vai acontecer se esse calor assassino continuar durante o período de carnaval. Você já imaginou a multiplicação de tragédias? Então, meu amigo e minha amiga, não adianta ficar só botando a culpa na empresa. Claro, ela tem que ser acionada judicialmente. Aliás, todo mundo ali tem que ser acionado judicialmente, como eu já falei. Mas também você tem que entender que as fãs que espremeram essa menina na grade também são responsáveis pela morte dela. E eu quero que todo mundo que tenha estado ali naquela situação, ao lado dela, durma com essa culpa na consciência. As fãs também foram responsáveis pela morte dessa menina. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu não tenho mais nada para dizer aqui. Essa é a minha opinião a respeito do que aconteceu. E você, aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito do que aconteceu. De quem é a responsabilidade disso. E coloca a sua opinião se também as fãs que estavam ali desesperadas para ficar próxima, para ficar babando o ovo da Taylor Swift, também não mataram essa menina. É isso que eu tenho a dizer. Tchau.